Salve, salve galera, Felipe aqui, como é que vocês estão? Beleza, gente? Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês bem rapidinho, e na verdade nem vai ser eu exatamente que vai falar, mas é a ideia de a gente conversar um pouco sobre educação, sobre a nossa postura diante do conhecimento, sobre a gente questionar as coisas, sobre a gente conseguir ser autodidata, tomar uma postura diante do processo de aprendizagem e tornar e fazer com que ele seja um processo ativo e não passivo. Para isso, quem vai trocar ideia com vocês é um camarada super gente boa que eu conheci recentemente. Ele chama Xande, o moleque tem 19 anos, é lá do Rio de Janeiro, é do canal Super Exatas. Para quem não sabe, recentemente rolou o Educom lá no Rio de Janeiro. Se você não tá ligado, me segue aí no Instagram, porque eu atualizei tudo que rolou lá no Instagram. Mas enfim, eu conheci o Xande lá, a gente trocou uma ideia e decidiu fazer essa collab aqui. Então enfim, vou deixar ele falar aí, daqui a pouco eu apareço de novo, a gente troca uma ideia e conclui essa ideia toda. Valeu! Fala pessoal do Queda Livre, tudo tranquilo com vocês? É uma honra poder estar compartilhando minha história e experiências hoje com vocês. Gostaria de agradecer ao Felipe pela oportunidade, então bora lá! Eu estou com puzzles em minhas mãos. Aqui no Brasil a gente chama de cubo mágico, certo? Tá, e o que isso tem a ver com o vídeo? O que isso tem a ver com ser autodidata? Eu lembro que eu sabia resolver o cubo mágico, eu utilizava o chamado método de camadas. E várias pessoas falavam o seguinte pra mim: menino, tu é um gênio, você resolve o cubo mágico nessa idade e tudo mais. Só que na minha cabeça eu não pensava assim, eu pensava completamente diferente. Porque eu sabia que eu tinha decorado um método, o chamado método de camadas. Ou seja, na minha cabeça era o seguinte: qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz, é só decorar um método. Eu não entendo por que eu estou fazendo aquilo, ou seja, eu não entendia o passo a passo. Eu simplesmente tinha decorado, eu não tinha o conhecimento, eu só tinha a informação. Então eu parei e pensei, isso era algo que me incomodava bastante. Então eu ficava, caramba, por que eu estou fazendo dessa maneira? Eu não entendia e eu queria saber, eu pesquisava em livros, eu pesquisava em qualquer lugar e não encontrava nada sobre cubo mágico e eu ficava maluco na época. As pessoas falavam, você está ficando maluco e... eu acho que tem um pouco de verdade em tudo isso. E não só com os cubos mágicos. Outra coisa que me intrigava, na parte do cubo mágico também, a gente sabe que existe um número de combinações possíveis para a resolução de um cubo mágico. E eu queria muito entender como eu chegava naquele resultado. E, cara, eu não conseguia entender. A análise combinatória é pesadíssima, é algo muito complexo, mas mesmo assim eu queria entender, eu não sabia nem que existia análise combinatória, eu nem sabia da onde que tudo isso me levaria. E, na verdade, todos esses pontos me levavam a uma coisa: a matemática. Além disso, como eu estava falando, outra coisa que me intrigava bastante foi quando eu estava na casa do meu tio. E ele tem uma piscina, a piscina estava vazia. Ih, tocou o telefone aqui, deixa eu... ai, meu Deus, não. O que acontece? Desculpa aí, galera. E o que acontece? A piscina estava completamente vazia. E eu ficava pensando, como que eu vou saber a quantidade de água, a capacidade, o volume de água que cabe nela? Na época eu pensava assim, tá, então eu vou ter que encher, vou ter que contar a cada minuto vendo quanto de água eu tô colocando para saber. Eu falava, caraca, isso vai levar um tempo absurdo. E aí eu parei e pensei, não pode ser assim. É impossível. Deve ter algum modo, algum jeito de calcular de maneira rápida. E obviamente que a gente sabe que tem. Por exemplo, a piscina do meu tio seria, pensando na geometria espacial, um paralelepípedo reto-retângulo. Ou seja, é só você multiplicar as dimensões, altura, comprimento e largura. Mas na época eu não sabia nada. Por exemplo, como é que eu calculo o volume do paralelepípedo reto-retângulo, como eu falei? Seria a área da base vezes a altura. Mas espera aí, eu não sabia nada sobre geometria espacial e nem sabia sobre geometria plana. Então, o que é área? Então, todas essas informações para mim eram coisas novas. Só que, na minha cabeça, eu queria entendê-las, sempre. E eu acho que isso não acontece muito nas escolas, nem nos livros didáticos que nós encontramos, na maioria das vezes. Então, a gente geralmente decora as coisas e não entende. Será que eu considero decorar fórmulas algo importante, algo necessário? Na minha opinião, sim, é importante decorar fórmulas. Só que as pessoas confundem muitas coisas. Decorar não significa não entender, tá? Decorar é algo que vem de consequência de algo que você compreendeu, entende? É assim que eu penso. Estou tentando explicar em palavras, porque eu realmente tenho um pouco de dificuldade de explicar. O Felipe manda 1000 vezes melhor do que eu nessa parte. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você pega uma fórmula, você tem que entender a essência dela. Por exemplo, quando eu estava no meu ensino médio,
eu sabia resolver uma equação quadrática, que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, não é isso? Só que eu não entendi o porquê eu estava fazendo aquilo. Caraca, beleza, para eu calcular as raízes eu tenho que fazer menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Beleza, por quê? Eu não conseguia entender e eu não conseguia aceitar o porquê eu estava fazendo daquela maneira. E eu perguntava para amigos, cara, por que eu tô fazendo assim? Você sabe? Eu não sei, me explica aí. E a maioria das respostas, mentira, a maioria não, 100% das respostas eram as seguintes. Cara, pra que você quer saber isso? A gente nem vai usar isso na vida, no futuro. Pô, decora logo, vai acertar na prova. E realmente, querendo ou não, a parte final é verdade. Se você decorar, você acaba acertando na prova e consegue tirar 10. Tanto que eu tirava 10 mesmo não entendendo o que eu tava fazendo, só decorando. Tá? Então, querendo ou não, tinha um pouquinho de verdade no que ele tava dizendo. Mas eu queria entender o porquê das coisas. Isso aconteceu também, obviamente, com a física depois. Por exemplo, eu ficava intrigado. Caraca, por que eu pego isso daqui e essa parada cai, podemos dizer assim? Por que é a famosa pergunta que todo mundo faz quando tá começando. Caraca, como é que o avião tá voando se ele é muito pesado? Como? Então são coisas que... Cara, tem... Sabe, são N perguntas, são infinitas, na verdade. E muitas delas não foram respondidas ainda. E uma coisa que eu considero também muito importante... é aquilo, às vezes você tá fazendo uma pergunta que não foi respondida. Cara, tu tá no caminho certo. Tu tá no caminho certo, sendo sincero. E assim, hoje você tem uma facilidade maior para encontrar as coisas que você procura. O Google tá aí para isso, a internet te facilita muito, tanto que facilitou demais. Afinal, eu não conseguia achar nada com meus professores sobre o cubo mágico, e muito menos em livros na escola. Qual foi a saída? Internet. Então eu comecei a pesquisar e achei PDFs, livros espetaculares, gratuitos na internet. É claro, não é tão simples assim, mas também não é tão complicado. Se você tiver uma maturidade para pesquisar, você consegue. E aí eu consegui entender, pelo menos... Claro que, como eu disse, voltando para a parte da geometria espacial e geometria plana, que eu não tinha um conhecimento, eu queria estar pulando etapas, ou seja, eu queria entender como é que eu vou encher a piscina sem nem saber geometria plana, sem nem saber geometria analítica nem nada, e eu tinha isso em mente. Só que, assim, eu acho bem complicado falar de tudo isso, porque eu gostaria que fosse aplicado de uma maneira um pouco diferente do que é na realidade. Ou seja, nós não somos preparados para várias coisas das nossas vidas. Eu até esqueci o que eu ia falar agora, então peço desculpa, me embolei aqui, mas tudo bem. Como, por exemplo, um exemplo básico aqui no ensino médio. A gente não estuda economia no ensino médio, nem o básico, então a gente não sabe quase nada. Entende? E a matemática que a gente estuda, a física, a química que a gente estuda, a gente aprende. A gente não aprende a questionar as coisas. A gente aprende simplesmente a decorá-las e aceitá-las. Por que aquilo? Não sei. E você não quer nem saber o porquê. Isso é um pouco triste. Então eu acho que para você se tornar uma pessoa autodidata, não só nos estudos, como na sua vida de modo geral, é o questionamento. Bom, galera, e aí? O que vocês acharam da ideia? Primeiro eu queria te agradecer, Xande, valeu por participar, por topar fazer essa colaboração. Achei super legal essa ideia que a gente pôde trocar aqui. E galera, não deixem de conhecer o canal dele é massa pra caramba. O cara fala de matemática, física, química, principalmente pra galera que curte os vestibulares militares. Dá um pulo lá, o canal é super exato, vou deixar o link aí pra vocês acessarem. Mas enfim, galera, eu acho essa ideia super importante, velho. Me fez lembrar de por que eu criei o canal. Pra quem não sabe, velho, o primeiro vídeo do canal, lá em 2014, numa fase que eu tava mais ou menos parecido com a do Xande, eu tinha acabado de me formar no ensino médio, estava lá com meus 17, 18 anos, eu criei o canal, e o primeiro vídeo do canal era justamente pra que eu vou usar isso na minha vida. E eu discutia justamente isso, falava, velho, você usa porque você quiser, o conhecimento tá aí, a gente tem que ter um senso crítico, a gente tem que questionar o mundo, a gente tem que questionar as coisas, a gente tem que fazer com que o processo de aprendizagem, de construção do conhecimento seja um processo ativo e não passivo, enfim, tudo isso aí que o Xande falou, velho. A gente já trocou ideia várias vezes aqui sobre fórmula, sobre como decorar fórmula, sobre esses processos de que a gente precisa entender o que significa uma equação, entender tudo que está por trás dela, todas as informações que estão contidas ali, muito mais do que decorá-la. A gente trocou ideia em vídeos aqui sobre isso já. Enfim, eu achei essa ideia super legal, valeu demais, Xande, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Isso me fez realmente parar para pensar um pouco. O evento lá foi muito da hora, o evento lá no Rio de Janeiro, lá no YouTube Edu, e essa ideia que eu pude trocar com o Xande me fez lembrar do porquê que eu criei o canal. Acho que eu acabei perdendo um pouco ao longo do tempo o porquê de eu ter criado o canal, a razão disso aqui existir, e talvez até mesmo um pouco dessa paixão pela descoberta, que foi o motivo pelo qual o canal veio existir, e é um pouco o que o Xande está conversando com vocês, enfim. Isso pra mim foi muito bom, espero que pra vocês tenha sido também. Logo logo a gente volta a trocar algumas ideias a mais aqui. Valeu pela atenção, galera, tamo junto e até a próxima. Fui!